Muito bem. Então, nós vamos falar hoje sobre derivadas de uma função, tá? Eu não vou entrar nos detalhes matemáticos da derivada, da definição por limite, então, para quem já tem uma ideia da derivada, eu não vou entrar nesses detalhes das definições e tal, a gente vai fazer meio que de maneira prática. Deixa eu ver quem é. Ariane, desliga, por favor, o microfone, querida, por um momento, depois você fala. Obrigada. Vamos lá. Então, a gente vai fazer de maneira prática, tá? Eu vou passar a derivada para vocês através das regras, e eu não vou entrar nas definições matemáticas da derivada. Não há necessidade nesse curso, a gente não precisa disso, tá? Então, o objetivo dessa aula é vocês aprenderem a utilizar a fórmula, tá? Das derivadas das funções elementares. Só das funções elementares. A gente não vai falar de funções trigonométricas, não vamos falar de funções logarítmicas, tá? Cada função tem a sua derivada específica. Então, a gente não vai entrar nos detalhes das derivadas, vamos pegar só as funções elementares, que são as que a gente usa em negócios, tá? Então, imagine uma função f de x qualquer, tá? Aqui a gente vai se prender apenas a funções do tipo exponenciais, que tem a potência e que tem a produto entre elas, basicamente são essas duas regras. A derivada da função em um ponto genérico x pode ser calculada, pode ser encontrada, tá? Ao invés de a gente fazer a taxa de variação instantânea, que foi o que a gente fez na última aula, que era em um ponto particular, a gente pode fazer a derivada e encontrar a taxa de variação para qualquer ponto, tá? Para qualquer ponto da função. Essa função vai ser chamada de função derivada. Então, se a função é f de x, a sua função derivada vai ser f' de x, é representada assim, tá? Então, se essa f de x é a função, a derivada é representada por essa expressão, f com uma linha em cima. A gente só vai tratar de derivada de primeira ordem, então sempre com uma linha em cima. A primeira derivada que nós vamos ver é a derivada de uma função constante. Lembra como que é a função constante? A função constante tem a forma... A função constante tem a forma f de x igual a k, tá? Qualquer função que tenha a forma f de x igual a k é uma função constante. Por exemplo, f de x igual a 3, f de x igual a 1000, f de x igual a menos 1/4, tá? F de x igual a 0,004. Todas elas são funções constantes. Tem a forma f de x igual a k, onde esse k é um número real. K é um número real. Qualquer função que tenha a forma f de x igual a k, a sua derivada, f' de x, será zero, tá? Então, essa é a nossa primeira regra. A derivada de uma função constante é sempre zero. Então, aqui, f de x igual a 3, a derivada dela é zero. F de x igual a 1000, a derivada é zero. F de x igual a 1/4, então a derivada vai ser quanto? Quanto vai ser? Zero, exatamente. F de x igual a 0,0004. A derivada vai ser também zero, certo? Então, a derivada de uma constante de um número é sempre zero. Essa é a primeira regra, tá? Então, a primeira regra, eu vou fazer uma nota aqui para colocando todas as regrinhas. Deixa eu liberar. Vou fazer uma nota para colocando todas as regrinhas. Então, a primeira regra, depois eu coloco essa nota lá para vocês. A primeira regra. A derivada de uma constante. Primeira regra. Sai. Primeira regra. A derivada da função constante é zero. O que isso significa?
Se f de x é igual a k, então a sua derivada, f' de x, é igual a zero, tá? Essa é a primeira regra. Vamos lá para a nossa segunda regra. Nossa segunda regra. Travou. Vai, anda, meu filho. Um pouquinho que travou minha tela aqui. Aí. Segunda regra. Derivada da função linear. Como que é a função linear? A função linear, ela tem a forma... Função linear tem a forma f de x igual a kx. Ou seja, pode ser f de x igual a 5x, pode ser f de x igual a 5x, pode ser f de x igual a menos 7x, pode ser f de x igual a x sobre 3, eu já vou falar sobre essa última aqui, tá? Qualquer função que tenha a forma f de x igual a kx, ela é chamada de função linear, tá? Função linear. A derivada da função linear vai ser o seguinte: se f de x é igual a kx, então f' de x é igual a k. Ou seja, se f de x é igual a 3x, a derivada é 3. Some a variável e fica somente o coeficiente, tá? Então, a derivada de uma função linear... Derivada de uma função linear... Agora aqui não quer apagar nunca mais. Aí. A derivada de uma função linear, f de x é igual a kx, f' de x é igual a k. Então, a derivada de 3x é 3. A derivada de menos 0,001x vai ficar menos 0,001. A derivada de 5x vai ficar quanto? 5. A derivada de menos 7x vai ficar menos 7. E a derivada de x sobre 3? A derivada de x sobre 3 funciona assim, ó. Deixa eu trazer ela aqui para ficar mais fácil. F de x igual a x sobre 3 é como se fosse 1/3 vezes x. Concorda? Então, a derivada de o x sobre 3 é 1/3. Certo? Então, a função linear, a derivada se f de x é igual a kx, então f' de x é igual a k. Só precisa tirar o x, tá? Eu vou explicar por que daqui a pouco. Por enquanto, só assim tá suficiente. Então, deixa eu colocar aqui nas notas. Segunda regra. Derivada da função linear. Vale para a função linear. Se f de x é igual a kx, então f' de x é igual a k, tá? Essa é a nossa segunda regra de derivação de hoje. Por enquanto, estão comigo? Tá tranquilo? Estão entendendo? Tranquilo? Derivada da função linear é igual ao coeficiente angular. Sim, de certa forma, sim. Igual ao coeficiente angular. Na verdade, a derivada da função linear, ela não existe como regra, tá? Se você for consultar as regras de derivação, essa regra não existe. Isso aqui é uma potência que a gente adapta, é como se fosse x elevado a 1. A gente adapta da regra da derivada da potência, tá? Então, o coeficiente angular, de certa forma, sim, até porque a derivada da outra parte da reta será zero, mas já chegamos lá. Chegamos lá. Não trave, coisinha. Deixa eu abrir de novo, que tá travando. Tá. A próxima. Derivada da função potência. Derivada da função potência, então, é a nossa primeira regra, tá? Regra importante.
Se f de x é igual a k vezes x elevado a n, então a derivada vai ficar, f' de x vai ficar k vezes n x elevado a n menos 1. Então, não se assustem, tá? Vamos esquecer o k e vamos se atentar só para o x elevado a n, tá? Por exemplo, se é x elevado a 4, tá? A gente compara com x elevado a n. A derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. O que eu vou fazer? O número que está aqui no expoente, ele vai vir para frente, vai vir aqui. E lá do expoente eu tiro 1. Então, a derivada de x à quarta vai ficar 4x elevado a 4 menos 1, que é 4x ao cubo. Certo? Então, a derivada de x à quarta fica 4x ao cubo. A derivada de x à sétima vai ficar quanto? 7x à sexta. 7x à sexta. Por quê? Porque o expoente vem para frente e lá do expoente eu tiro 1. Então, fica 7x à sexta. Se eu tiver um número na frente, por exemplo, se for 8x à sétima, 8x à sétima, se for assim, o que acontece? Eu repito o 8 e derivo x à sétima, que é 7x à sexta. Daí vai ficar 56x à sexta. Entendido? Entenderam? Então, repito a constante. Se tiver na frente um K, uma constante aqui, eu repito ela. E lá do expoente eu tiro 1. Então, deixa eu apagar esse monte de coisa aqui. Eu tenho vários exemplos. Eu tenho mais 20. Deixa eu apagar aqui. Ó. Então, como é que fica aqui x ao cubo? X ao cubo. Tá, vamos ver aqui, ó. X elevado ao cubo. F de x igual a x elevado ao cubo. Eu vou calcular a derivada e vai ficar como? O expoente vem para frente, que é o 3, e lá do expoente, que era 3, eu tiro 1. Então, fica 3 menos 1, vai ficar 3x ao quadrado, que é o que está aqui, ó. O 3 vem para frente, e lá do expoente eu tiro 1. 3 menos 1 fica 2. F de x igual a x elevado a n, então vai ficar n vezes x elevado a n menos 1. O expoente vem para frente, lá do expoente tira 1. 4x à sexta, como é que fica? Repete o 4. O 6, que era expoente, vem para frente. E lá de cima do expoente eu tiro 1. Então, 4 vezes 6, 24. 6 menos 1, 5. Então, fica 24x à quinta. E f de x igual a 2x. Essa daqui é a anterior que a gente viu, tá? Ela é kx. Por que vira 2 só e some o x? Porque é a regra da potência. Eu falei para vocês vão entender por quê. Daqui a pouco não existe uma regra exata para função linear, mas existe a regra da potência que a gente pode usar no caso da função linear. Que é essa daqui. Ó, f de x é igual a 2x. Então, f de x vai ser 2x elevado a 1. Concorda? Quando não tem expoente, a gente coloca 1. A regra diz que o quê? Que a derivada, eu vou repetir o 2. Lá o número que está no expoente vem para frente, então 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Ok? Nx elevado a n menos 1. 2 vezes 1 é 2. X elevado a 1 menos 1 é x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, por definição, é 1. Então, isso aqui vai ficar 2. Por isso que a derivada de kx é igual a k. Porque a gente usa a regra da potência para fazer isso aí, tá? Então, a nossa segunda regra é a regra da potência. Deixa eu colocar lá. Terceira regra, na verdade, né? Terceiro é a regra da potência. Muito importante essa regra, tá? Coraçõezinhos aqui, né? Regra da potência. Regra da potência diz que se f de x é igual a kx elevado a n, então a sua derivada, f' de x, será k nx elevado a n menos 1. Certo? Essa é a terceira regra de hoje.
Vai ter formulário na prova? Vai ter formulário na prova, tá? Com todas as regras. Se vocês precisarem e quiserem, eu coloco. Normalmente o pessoal quer. Próxima regra. Cadê? Próxima regra é a derivada da soma. Derivada da soma. Se nós temos uma função soma de duas outras. Então, aqui, eu vou chamar a primeira parte de U e a segunda parte de V, tá? Mas é uma função que é soma de duas outras. Então, o que a gente viu até agora? Nós vimos 2x, 5x ao cubo, 7x ao quadrado. Isso aqui a gente sabe derivar, teoricamente. 3, a gente viu esse tipo de coisa. Quando a gente tiver a junção disso tudo, esse, mais esse, mais esse, mais esse, como que eu derivo? Aí nós temos um polinômio, tá? Um polinômio. A derivada de um polinômio é a soma das derivadas. A derivada da soma de funções é a soma das derivadas. Então, eu vou somar. Eu vou pegar. Diga. Deixa eu te perguntar, se demorar muito para voltar como que a gente vai fazer essas provas? Não sei se você sabe ou tem ideia. Ainda não temos nenhum posicionamento da reitoria com relação a isso. Por enquanto, nada, assim. Olha, conversa que eu escuto por aí, assim, que talvez não volte no primeiro semestre, né? Por conta, na verdade, que eu escutei do secretário da Saúde do Paraná inteiro, né? Mas eu não sei como é que vai ficar o posicionamento da UP com relação a isso e se não voltar às atividades, as avaliações serão online. Provavelmente serão online, tá bom? Mas não é conversa de boteco que eu tô te falando, coisa que eu ouvi por aí. Não é oficial ainda. Bom, então vamos lá. Derivada da soma. Então, a gente tem x ao quadrado mais x. Aqui nós temos duas funções. Essa aqui, a gente vai usar a regra da potência, nessa primeira. E essa aqui, a gente vai usar a regra da função linear. Certo? Então, nós temos uma potência e uma linear. Nós temos que juntar duas regras em uma, tá? Qual que é a derivada de x ao quadrado? Derivada de x ao quadrado é 2 vezes x elevado a 2 menos 1, porque é potência. Vai ficar 2x elevado a 1, ok? Qual que é a derivada de x? Derivada de x é a derivada de kx. Kx. É a derivada de kx, certo? Ou como se fosse aqui 1x. Então, a derivada de 1x aqui é pela função linear, que vai ficar 1. Então, a derivada de x ao quadrado mais x é igual a 2x mais 1. Entenderam como que saiu disso aqui e chegou nisso aqui? Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, quando você tem várias funções somando, vale para subtração também, né? Você tem várias funções somando, a gente vai fazer a soma. Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, deixa eu colocar aqui nossa quarta regra. Quarta regra. A derivada de uma soma da soma é a soma das derivadas. Então, se f de x, por exemplo, se f de x é do tipo u mais v mais w, vou colocar mais 1, então a derivada vai ser o quê? U' mais v' mais w'. Quantas derivadas, quantas funções eu tiver aqui, vai ser tanto de derivadas que eu vou colocar lá, tá? Todas as derivadas aqui vão ser do tipo potência, provavelmente, ou do tipo linear, ou do tipo constante, tá? Ou potência, ou linear, ou constante, que são as que a gente sabe fazer até então. Então, aqui nós temos uma função potência e uma função linear. Aqui nós temos o quê? Potência, 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 certo? Ah, o expoente é negativo, não tem problema, tá? Também pode com o expoente sendo negativo. Aqui está aparecendo a fórmula, deixa eu apagar aqui essa esquerda. E nós temos a fórmula, tá? Se f é do tipo u mais v, então f' vai ser u' mais v'. A derivada de uma soma é a soma das derivadas, então vai derivando cada uma delas. Aqui nós temos uma mais legal, uma grandona aqui, eu vou fazer para vocês lá na nota. 3x ao quadrado
mais 5x ao cubo. Aqui, ó. F de x é igual a 3x ao quadrado mais 5x ao cubo. Mais 5x ao cubo menos 2x elevado a menos 1. Menos 2x elevado a menos 1. Então, vamos fazer a derivada dela. Para fazer a derivada dessa função, a gente tem que fazer a derivada de cada pedacinho. Então, eu vou fazer a derivada desse daqui, desse daqui, desse daqui e desse daqui, tá? Começamos, então, pela derivada de 3x ao quadrado, tá? Se quiser fazer separadinho, até pegar o jeito, pode fazer. Derivada de 3x ao quadrado entra na regra da potência. Ela tem a forma kx elevado a n. 3x elevado ao quadrado é kx elevado a n. O que eu faço? Repito o k, coloco na frente o n, lá do expoente tiro 1. Então, eu repito 3, coloco na frente o n, que é 2, vezes x, lá do expoente eu tiro 1. Então, fica 3 vezes 2, x elevado a 2 menos 1. 3 vezes 2 fica 6. X elevado a 2 menos 1 é x elevado a 1, tá? Que não precisa colocar o 1, porque não faz diferença. 6x elevado a 1 ou 6x é a mesma coisa. Essa segunda aqui, como é que fica? Então, eu repito o k, que é o 5, coloco na frente o 3, e lá do expoente eu tiro 1, 3 menos 1, ok? Então, tem a mesma forma, kx elevado a n. Fica k vezes n, x elevado a n menos 1. 5 vezes 3 é 15, x elevado a 3 menos 1, que é 2, ok? E essa daqui com expoente negativo, então vai ficar como? É a mesma coisa. Repito 2. Repito 2. Repito 2. Traz o expoente para frente. Ah, mas é negativo. Não tem problema. Menos 1 vezes x elevado a menos 1, menos 1. Ok? É sempre menos 1. Independente do que a gente tem lá, a gente vai tirar 1. Mesmo que não seja um número natural, mesmo que não seja um número inteiro, a gente vai tirar 1. Então, como é que fica a derivada agora? Ó, f' de x vai ser a derivada de 3x ao quadrado é 6x, mais a derivada de menos 5x ao cubo é 15x, de 5x ao cubo, perdão, é 15x ao quadrado. E a derivada de menos... Aqui eu não terminei de fazer. Faltou esse pedaço aqui. Vamos lá. 2 vezes menos 1 fica menos 2. X elevado a menos 1 é menos 2, tá? Só concluindo aqui que eu não tinha terminado. 2 vezes menos 1 é menos 2. X elevado a menos 1 fica menos 2, tá? Agora, esse menos aqui, com esse menos aqui, vai ficar mais, tá? Porque é menos 2x ao quadrado, então vai ficar mais, 2x a menos 2. 2x elevado a menos 2, ok? Então, 3x ao quadrado, a derivada é 6x. 5x ao cubo, a derivada é 15x ao quadrado. E 2x a menos 1 vai ficar 2x a menos 2. Como é negativo, o menos com menos fica mais, então fica positivo. Mais 2x elevado a menos 2. Vou passar um aqui para vocês fazerem rapidão. Um exemplinho. Vamos fazer essa daqui, ó. F de x igual a 5x à quarta menos 7x ao cubo mais x a menos 4. Como é que fica essa? Vamos lá. 5 minutinhos aí para vocês pensarem nessa.
Terminou? O que deu? A minha deu 20x ao cubo menos 21x ao quadrado menos 4x elevado a menos 5. Isso. O meu também deu isso. Deu isso? Alguém achou algo diferente? Alguém achou algo diferente? Não? Então, vamos dar uma olhada aqui. Deu isso também? Beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Derivada de 5x à quarta. Então, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, vou fazer aqui. Derivada de 5x à quarta. Repete o 5, abaixa o 4 e lá do expoente tira 1. Então, vai ficar 5 vezes 4, x a menos 1. Menos derivada de 7x ao cubo. Repito o 7, abaixo 3, lá do expoente tiro 1. 7 vezes 3, x elevado a 3 menos 1. Mais, aqui vai ficar negativo, então eu abaixo 4 e lá do expoente tiro 1. Menos 4, menos 1. Ok? Quando tiver um sinal de menos, coloca parênteses só para não confundir. Então, a derivada ficou 5 vezes 4, 20x ao cubo, menos 3 vezes 7, 21x ao quadrado, mais com menos aqui vai ficar menos 4x elevado a menos 4 menos 1, menos 5, certo? Essa é a derivada, então, derivada de uma soma é a soma das derivadas. A gente vai juntando todas elas até obter a função derivada. Mesma forma foi feita aqui, nesse exemplo aqui de baixo. Então, eu vou fazer ele de novo. Deixa eu ver. Derivada do produto. Bom, a derivada do produto é uma questão, assim, uma questão simples. A derivada do produto nem sempre ela é útil, tá? Eu nem sempre preciso fazê-la, porque aqui eu poderia muito bem multiplicar essas funções aqui, usando aqui o chuveirinho, a regra da distributiva, e eu usaria a função da soma, tá? Mas existe uma regra para a derivada de um produto, porque pode ser que, às vezes, essa coisa que não tenha como multiplicar, por exemplo, se tivesse um 4 em cima, aí ia ficar muito grande, tá? Então, às vezes, é importante conhecer a regra que faça essa derivada de um produto. Então, eu vou apresentar a fórmula aqui para vocês, depois eu... Não vai ficar... Eu vou fazer lá nas notas, é melhor. Então, a nossa função é um produto, f de x é igual a u vezes v. Então, vamos lá. Quinta regra. É penúltima regra de hoje. Quinta regra. Derivada do produto. Tá? Produto quer dizer a multiplicação entre duas funções, né? Então, se f de x é igual a u vezes v, isso significa que a sua derivada, f' de x, será dada por u' v, vou escrever melhor, será dada por u vezes v mais u vezes v', tá? U' vezes v mais u vezes v'. Então, eu vou derivar a primeira, repetir a segunda, copiar a primeira e derivar a segunda. Essa é a ideia. Deriva, copia, copia, deriva, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Bem devagar. Vou pegar aquela função lá do... f de x igual a x ao quadrado mais x. F de x é igual a x ao quadrado mais x vezes x ao cubo menos x ao quadrado. Tá. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um produto de duas funções, tá? Eu tenho aqui um produto de duas funções. Então, essa primeira função eu vou chamar de u
E essa segunda função eu vou chamar de v, tá? Para facilitar o uso da fórmula. Então, eu tenho aqui uma função do tipo u vezes v, produto de duas funções. Então, definindo quem é u e quem é v, eu vou fazer o seguinte. O meu u é x ao quadrado mais x, tá? O meu v é x ao cubo menos x ao quadrado, tá? Então, opa, x ao cubo. X ao cubo menos x ao quadrado. Separei quem é u e quem é v, tá? Não tá... Voltou? Não voltou? Não estão me ouvindo? Normal? Ah, então tá. Que parte que nós paramos aqui? Vou começar a regra do produto de novo, então, tá? Temos uma regra do produto. A regra do produto vai ser usada quando houver produto entre duas funções. Então, nós temos uma função do tipo u vezes v, tá? Produto de duas funções. A regra diz que a gente vai derivar a primeira, copiar a segunda, copiar a primeira e derivar a segunda, tá? Para fazer isso, convém fazer o quê? Já que eu tenho uma função aqui que é formada por um produto de uma função u por uma função v, então nós vamos identificar quem é quem primeiro, tá? A minha função u é x ao quadrado mais x, a minha função v é x ao cubo menos x ao quadrado. Identifiquei as duas. O que eu preciso para usar a fórmula? Eu preciso do u' e do v'. U' e v'. Então, eu vou derivar esses caras aqui. U' e v'. Quem é u'? U' é a derivada do u, derivada da primeira função. Derivada de x ao quadrado, quanto que é? 2 vem para frente. Isso, 2 vem para frente, repete o x, lado expoente tira 1. Derivada de x ao quadrado é 2x elevado a 1, portanto, 2x. E a derivada de x, que seria 1x, é quanto? 1. Então, aqui o' vai ficar 2x mais 1, ok? A derivada de x ao cubo, como é que fica? Isso, 3 vem para frente, abaixo o x, lado expoente tira 1, então vai ficar 3x ao quadrado. E a derivada de x ao quadrado, de novo, é 2x, que é a mesma anterior, mesma que a gente viu antes ali, ok? Então, definido quem é u, quem é u', quem é v, quem é v', agora a gente só vai aplicar a fórmula. A fórmula diz que se f de x é igual a u vezes v, então a derivada vai ser u' vezes v mais u vezes v', tá? Essa é a fórmula. Então, quem é u', v', v' e u', v e v'? Então, vamos colocar aqui. U' é a primeira derivada da função u, que é 2x mais 1. 2x mais 1 vezes v. V é a função v, tá aqui. X ao cubo menos x ao quadrado. X ao cubo menos x ao quadrado. Mais u é a mesma função u de antes. X ao quadrado mais x vezes v', que é essa daqui, 3x ao quadrado menos 2x, certo? U', v mais v'. U', v, u e v', certo? Todas ali colocadinhas de acordo com a forma. Agora, se quiser, pode ajeitar, tá? Aqui no exemplo, eu acho que não tá ajeitado. Deixa eu ver se tá. No exemplo não tá, mas se quiser ajeitar para ficar melhor, tá? Aqui só tá aplicada a fórmula, mas se quiser pode ajeitar. Dá para distribuir aqui, ó, 2x vezes x ao cubo. Dá para ajeitar aqui, 2x vezes x ao cubo vai ficar 2x à quarta,
2x vezes menos x ao quadrado vai ficar menos 2x ao cubo. Esse vezes esse. Agora, 1 vezes x ao cubo mais x ao cubo. 1 vezes x ao quadrado menos x ao quadrado. X ao quadrado vezes 3x ao quadrado vai ficar mais 3x à quarta. X ao quadrado vezes 2x vai ficar menos 2x ao cubo. X vezes 3x ao quadrado vai ficar mais 3x ao cubo. X vezes 2x vai ficar menos 2x ao quadrado. Tá? E aí junta todo mundo que é igual. 2x à quarta com 3x à quarta vai ficar 5x à quarta. Menos 2x ao cubo mais x ao cubo, menos 2 mais 3. Então, aqui vai ficar menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Menos 1 menos 2 vai ficar menos 3. Menos 3 mais 3 zerou, tá? Então, ó, esse daqui, menos 3x ao cubo mais x ao cubo dá 4, menos 2, morreu x ao cubo, não precisa colocar. Agora, x ao quadrado. Sobrou o quê? Menos x ao quadrado, menos 2 dá menos 3. Tá? Essa parte de organizar, fazer a distributiva e tornar a expressão um pouco menor, ela é importante, tá? Porque se você for trabalhar com ela no futuro, para calcular, por exemplo, a derivada no ponto, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, você precisa ter ela na forma simplificada, tá? Porque é mais fácil fazer a conta, tem menos perigo de errar. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, tem mais um. Vou fazer isso daqui, ó. Façam vocês essa daqui, ó. Façam essa daí, ó. Derivada de f de x igual a x à quinta menos x ao cubo mais 7 vezes x ao quadrado mais 4x. Vamos lá. 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Entenderam aquela dali? Alguma dúvida nessa anterior, por enquanto? Só separar em u e v, derivar cada pedacinho e depois aplicar na fórmula. Pode falar. Vamos lá. Então, vamos resolver. Chamei a primeira parte de U, a segunda parte de V. Derivada de x à quinta é 5x à quarta. Menos a derivada de x ao cubo fica quanto? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. E a derivada de 7 é zero, não precisa colocar, tá? Zero não vai fazer diferença. Agora vamos para o V. A derivada, o V é x ao quadrado mais 4x. O V', que é a derivada do V, derivada de x ao quadrado é x ao quadrado? 2x. 2x. E a derivada de 4x é 4, certo? Muito bem, agora vamos montar a fórmula. F de x... Professora, só tirar uma dúvida. Pode falar. Por que a derivada de... Por que a derivada ali de 4x é 4 e de 7 seria 0? Só por causa do x? Não, porque até está aqui na nossa primeira regra. A derivada da função constante é zero. Primeira regrinha aqui, ó. Se Função f de constante pode ser tem um número no caso. Sim, sim. Se f de x é igual a k, f de x é igual a zero. Então, a derivada de qualquer função constante é zero. Derivada de 7 é zero. Derivada de 10 é zero. Derivada de raiz de 5 é zero. Tá? E a nossa segunda regra, que é a regra da função linear. Se f de x é igual a kx, então f' de x é igual a k. Ou seja, se f de x é igual a 2x, a derivada é 2. Se for 5x, a derivada é 5. Se for 7x, a derivada é 7. Tá? Daí só elimina o x. Só elimina o x, exatamente. Então, vamos continuar aqui. Então, a derivada de
x à quinta é 5x à quarta, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, a derivada de 7 é 0. A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 4x é 4. A regra está aqui. F de x é igual a U'(V) mais UV'. Chama isso. U'(V). Cada vez. U' vezes V mais U vezes V'. U'(V) mais UV'. Então, vamos lá. F' de x vai ser U', 5x à quarta menos 3x ao quadrado. 5x à quarta menos 3x ao quadrado. Precisa do parênteses? Sim, porque ele vai estar multiplicando outra coisa depois, tá? Então, eu preciso do parênteses. U' vezes V. X ao quadrado mais 4x. Então, esse aqui é U', esse daqui é V. Mais U, que é x à quinta menos x ao cubo mais 7, vezes V', que é 2x mais 4. Então, U'(V) mais U vezes V'. Agora, vamos distribuir isso aqui. Se ficar muito grande, eu faço um pouco em cima, um pouco embaixo, tá? Repito, esse pedaço aqui, tá? Até aqui, isso aqui, já é a derivada, tá? Agora, se você quiser fazer contas com ela no futuro, é importante que esteja de uma forma mais simplificada. Mas aqui já está derivada, é meio caminhado aqui, tá? Vamos lá. 5x à quarta vezes x ao quadrado. Deixa eu ver. Esse vezes esse. Então, vai ficar 5x à quarta vezes x ao quadrado, vai ficar 5x à sexta, que a gente somos expoentes. 5x à quarta vezes 4x, 5 vezes 4 vai ficar 20x à quinta. 4 mais 1 dá 5. 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, vai ficar menos, né? Menos 3x ao quadrado, menos 3x à quarta. E menos 3x ao quadrado vezes 4x, vai ficar menos 3 vezes 4, 12x ao cubo. Ok? Esse daqui eu vou repetir. Não vai adiantar porque eu não vou conseguir simplificar nada. Então, eu vou tentar fazer esse daqui também. X à quinta vezes 2x vai ficar 2x à sexta. X à quinta vezes 4 vai ficar 4x à quinta. É 4? É 4. Agora, tudo por x ao cubo. X ao cubo vezes 2x vai ficar menos 2x à quarta. E x ao cubo vezes 4 vai ficar menos 4x ao cubo. Agora, tudo por 7. 7 vezes, deixa eu pegar outra cor, não confundir, 7 vezes 4, 7 vezes 2x primeiro, na verdade, para não perder a ordem. 7 vezes 2x vai ficar 14x. E 7 vezes 4, 28. Bem, agora vamos ver o que dá para simplificar aqui. 5x à sexta mais 2x à sexta. 5 mais 2 vai ficar 7. Opa. Fica 7x à sexta. 20x à quinta mais 4x à quinta. 20 mais 4 fica mais 4x à quinta. Vai ficar 24 mais 24x à quinta. Menos 3x à quarta menos 2x à quarta. Vai ficar menos 5. Menos 5x à quarta. Menos 12x ao cubo menos 4x ao cubo. Vai ficar menos 16x ao cubo. E agora não tem quadrado, não. Mais 14x mais 28. Mais 14x mais 28.
Ficou isso de vocês? Conseguiram? A derivada é fácil. Dá medo, né? Dá medo. A derivada é fácil, a matemática que é difícil. Fazer aqui essas coisinhas, tirar por pra lá e pra cá, tem que fazer com bastante calma, tá? Porque é bem facinho de errar esse tipo de coisa. Bem facinho mesmo. Então faça com bastante calma. Aqui no slide ela não tá simplificada, tá? Mas quando for calcular a derivada no ponto, é importante que esteja. Beleza. Regra do produto, pessoal. Alguma dúvida por hora? Querem fazer mais um? Depois tem mais exemplos ali para frente. Então, eu vou partir para a nossa última regra de hoje, que é a regra da cadeia. Tá? Última regra, que número que é? Sexta regra. Sexta? Sexta. Sexta regra. Que é a regra da cadeia. A regra da cadeia é muito parecida com a regra da potência, tá? Se você olhar para a forma dela, ela é igualzinha. Se f de x é igual a u elevado a n, então a derivada f' de x é igual a n vezes u elevado a n menos 1. A diferença é que você multiplica pelo u no final, tá? Então, ó, se a função for do tipo u elevado a n, uma função elevada a um expoente começa aqui, ó. Eu tenho isso aqui elevado a 3, tá vendo? É uma função elevada a expoente. É diferente de x elevado a 3. É função elevada a 3. Função elevada a um expoente, tá? Então, não pode confundir a regra da cadeia com a regra da potência. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o expoente lá de cima, repito a função e multiplico pela derivada de dentro. Tá? Então, eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês para ficar bem claro. Ó, se f de x é igual a x à quarta mais x ao quadrado elevado a 3. Se fosse para eu abrir esse produto notável aqui, tá? É A mais B elevado ao cubo. Isso aqui é conhecido como produto notável ao cubo da soma. Se fosse para eu abrir A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Tá, é um produto notável. Ia ficar grande e poderia ser feito sim. Mas se aqui fosse, por exemplo, elevado a 10, não ia ter como fazer isso aqui, tá? Até tem, mas é muito, muito trabalhoso para abrir o produto, para abrir um produto quando você tem uma função elevada ao expoente. Por isso que existe a regra da cadeia. E você vai fazer a derivada sem precisar abrir isso aqui, tá? Então, vamos comparar com a fórmula. A fórmula diz que f de x é do tipo u elevado a n. U elevado a n. Tá? F de x é igual a u elevado a n. Quem é u nesse caso? O u, nesse caso, é a função de baixo. O nosso u é x à quarta mais x ao quadrado, ok? U é quem está abaixo do expoente, que no caso é o 3. E o n, nesse caso, é o 3, tá? Então, eu preciso identificar na função quem é quem. Na regra, quem é quem nessa função. Nessa função, nós temos que isso aqui é u e isso aqui é n, tá? Aqui temos u e aqui n. Aqui n, certo? Vamos lá. O que eu preciso? De acordo com a regra, se f de x é igual a u elevado a n, então a derivada será n vezes u elevado a n menos 1 vezes o linha. Então, vamos lá. U é x ao quadrado mais x ao quadrado, x à quarta mais x ao quadrado, eu preciso do u', que é a derivada dele, tá? Derivada de x à quarta é 4x ao cubo. E a derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Então, u' resolvido. Agora é só aplicar na fórmula. Se f de x é igual a u elevado a n, então f' de x será n vezes u elevado a n menos 1 vezes u'. Então, como é que vai ficar? A derivada vai ser n, no caso, nosso n é 3, aqui, n vale 3, vezes u
ficou definido o anteriormente. X ao quadrado, x à quarta mais x ao quadrado, elevado a n menos 1, elevado a 3 menos 1, vezes o linha, que é essa daqui, 4x ao cubo mais 2x. 4x ao cubo mais 2x. Ok? Então, a derivada ficou 3, então vou trazer para frente aqui para ficar melhor, vezes 4x ao cubo mais 2x, vezes x à quarta mais x ao quadrado, elevado a 3 menos 1, que é 2. Aqui eu só inverti, tá? Esse que estava aqui, eu coloquei aqui na frente. Só fiz essa inversãozinha só para ficar mais bonitinho. Não é necessário, mas se quiser pode fazer. Por que eu não vou abrir isso aqui como eu fiz lá nos outros? Porque, no geral, aqui é quadrado, daria para abrir, tá? Mas, no geral, não vai dar. E aqui ele já está numa forma fatorada, numa forma reduzida, essa expressão aqui. Então, essa aqui eu não vou abrir, não vou distribuir, como a gente fez lá nos outros. Não há necessidade, porque não vai fazer ela ficar menor se eu fizer isso. Pelo contrário, vai deixar ela maior ainda. Então, eu vou deixar desse jeito aqui, certo? Então, essa é a regra da cadeia. Derivada de uma função do tipo u elevado a n vai ser n vezes u elevado a n menos 1 vezes u'. Vale para quê? Função u elevado à potência n. Vou colocar uma aqui para vocês fazerem. Vou colocar uma normal aqui, depois eu volto naquele exemplo. Tá? Isso aqui para vocês. F de x é igual a 3x menos 2 elevado a... x ao quadrado menos 2 elevado a 4. Como é que fica isso? Vamos lá. 3 minutinhos para vocês fazerem, que assim é fácil. Lembra que chamou de baixo aqui de U e o expoente aqui de N. E a fórmula aqui. E aí, rolou? Conseguiram? Ainda não passou 2 minutos? Foi? O que deu? O que deu? 4, abre parênteses, 3x ao quadrado menos 2, fecha, elevado ao cubo, 1 vezes 6x. Exatamente, é isso aí. O que está dentro do parênteses é u. Então, a nossa função u, ela é 3x ao quadrado menos 2. U', que é a derivada dela, é a derivada de 3x ao quadrado, que é 6x, e a derivada de 2, que é 0, tá? Então, não precisa colocar. O nosso n, nesse caso, vale 4. O n vale 4. Então, a regra diz que a derivada é n vezes u elevado a n menos 1
vezes o linha. Então, vai ficar como? A derivada da função vai ser n, que é 4, vezes u, que é 3x ao quadrado menos 2, aqui, vezes u. N vezes u elevado a n menos 1, elevado a 4 menos 1, vezes a derivada de dentro, que é 6x, vezes a derivada do recheio da função. Então, a derivada ficou 4 vezes 6x, vai ficar 24x, tá? Multipliquei aqui, ó. Esse com esse, tá fora do parênteses, eu posso multiplicar. Vezes 3x ao quadrado menos 2 elevado ao cubo. Exatamente isso. Legal? Entenderam? Alguém não entendeu? Que eu faça de novo, que eu explique de novo. Tá tranquilo? Então vamos lá. Vamos em frente. Então vamos em frente. Vamos para o exemplo B. Não se assustem, tá? O exemplo tem uma cara feia, mas tem um bom coração. Exemplo B. Aqui nós vamos fazer, nós temos o quê? Nós temos uma função que é uma raiz. Tá vendo? Raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x mais 3. Então vamos lá. F de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x mais 3. A propriedade da potência, tá? Me diz que, então aqui vou abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho. A propriedade da potência me diz que A elevado a n sobre m, a n sobre m, A elevado a n sobre m, quando a gente tem um expoente fracionário, fracionário quer dizer que isso é uma raiz, onde o denominador da fração representa o índice da raiz, que nesse caso é m, e o numerador da fração representa o expoente do número, que nesse caso é n, tá? Então, se a gente tiver uma raiz, ela pode ser transformada em uma fração, em uma potência, usando essa propriedade aqui das raízes. Então, essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 3, a gente pode usar essa propriedade. Eu posso tirar da raiz e transformar em uma potência, tá? O índice aqui, quando a raiz é quadrada, o índice vale 2. E aqui dentro da raiz eu não tenho nenhum expoente, então eu posso colocar 1, tá? Aí vai ficar o quê? F de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 3 elevado a meio. Observe que é igual à propriedade. O número que está aqui em cima era o que estava no expoente dos números aqui dentro da raiz, que nesse caso não tem nada, ficou 1. E o número que está aqui embaixo é o índice da raiz, como era raiz quadrada, fica 2, tá? Então, eu posso transformar uma raiz quadrada em alguma coisa elevada a meio, ou uma raiz cúbica em elevada a 1/3, e assim por diante, tá? Então, nós temos aqui um expoente fracionário. É a mesma coisa, tá? Eu vou dizer que o U é o que está embaixo da potência. Essa regra aqui, aliás, todas as regras, essa regra aqui, ela vale para qualquer valor de n, qualquer n. N pertence aos reais. Se for zero, zero menos 1, se for zero também dá, tá? Vale para qualquer valor de n. Então, se for zero vai zerar, né? Porque elevado a zero é 1, então vai ser constante. Mas vale para qualquer n. Então, tanto para fracionário quanto para raiz, qualquer valor, tá? Vamos lá. Então, nosso U aqui nesse caso é o que está abaixo do expoente. X ao quadrado menos 5x mais 3. E o U' é a derivada dele. Derivada de x ao quadrado é quanto? 2x. Isso. A derivada de menos 5x, menos 5. E a derivada de 3 é 0. Então, não precisa colocar. A derivada de 3 é 0. X ao quadrado é 2x, a derivada de 5x é menos 5, a derivada de 3 é 0. Muito bem. Então, agora podemos aplicar a regra.
A regra diz que a derivada de uma função composta, a regra da cadeia, f' de x é n vezes u elevado a n menos 1 vezes o'. Então, vai ficar com n, que nesse caso é meio, pode ser 0,5? Pode, tá? Pode. Vezes u, que é x ao quadrado menos 5x mais 3, elevado a n menos 1, meio menos 1. Vezes a derivada de dentro, que é 2x menos 5. Aqui, tá? Meio vezes u elevado a meio menos 1 vezes o'. Quanto que é meio menos 1? Quanto que é meio menos 1? Menos 0,5, que equivale a menos meio, tá? Meio menos 1 é menos meio. Menos 0,5, que equivale a menos meio. Vezes 2x menos 5. Alguém sabe o que a matemática diz quando nós temos um expoente negativo? Quanto que é x a menos 5? Sabe o que acontece quando o expoente é negativo? Alguém tem alguma ideia? Não? Então vamos lá. Quando o expoente... Exatamente. Quando o expoente é negativo, ele vira uma fração. A propriedade da potência diz o seguinte. Então vamos abrir um parênteses aqui para falar da propriedade da potência. Mais uma. Propriedade da potência diz que a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n, tá? Então, quando a gente tem o expoente negativo, significa que ele é uma fração. Então, esse cara aqui, x ao quadrado elevado a menos meio, ele vai parar embaixo da fração. Vai ficar assim, ó. F' de x é igual a 1 meio vezes, vou colocar 1 sobre x ao quadrado menos 5x mais 3. Vou apertar. Vou colocar mais pra lá. Aqui. F' de x vai ser 1 meio vezes 1 sobre... Então, se o expoente é negativo, fica 1 sobre ele. Então, 1 sobre x ao quadrado menos 5x mais 3 elevado a meio. Ele vem para baixo aqui com o expoente positivo. Esse aqui era menos n, aqui embaixo, esse aqui era menos n, aqui embaixo ele vira n. Então, como em cima ele estava com menos meio, ele passou para baixo, ele virou meio. Tá? Vezes 2x menos 5. Ok? Agora é só ajeitar, uma questão de deixar organizado. Aqui eu tenho multiplicação. É essa fração vezes essa fração, vezes isso aqui, que também é uma fração. Eu posso colocar 1 aqui embaixo, que também é uma fração. Multiplicação de frações, a gente faz o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, aqui eu vou multiplicar o de cima. 1 vezes 2x menos 5 vai ficar 2x menos 5 em cima. E embaixo é 2 vezes isso vezes 1. Então, fica 2 vezes isso. 2 vezes x ao quadrado menos 5x mais 3 elevado a meio. Ok? Agora, se quiser, você pode voltar na fração, na raiz. A propriedade diz que a elevado a m sobre n é raiz enésima de a elevado a m. Diz isso. Então, aqui eu tenho meio, continua sendo raiz quadrada. Tá? É obrigatório voltar? Não, não é. Mas fica mais fácil de entender. Sobre 2, x elevado a meio vai virar raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x mais 3. Tá aqui. Deixa eu repetir essa última parte. Acho que foi muito rápido. Repetir a última parte. O que eu tinha? Eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 3 elevado a meio, tá? A propriedade da potência diz que a elevado a m sobre n é raiz enésima de a elevado a m. É exatamente isso que eu tenho aqui. Eu tenho 1a, que é isso aqui, elevado a 1n, que é isso aqui, sobre m, que é isso aqui. Tá? Ou o contrário, 1m sobre n. Então, o que acontece? O 2 vira índice da raiz, o número que está embaixo aqui vira índice, raiz quadrada.
O A é o que está dentro da raiz, eu repito. X ao quadrado menos 5x mais 3, tá? E o que está em cima vira expoente, elevado a 1, eu não preciso colocar, elevado a 1 é ele mesmo. Daí não precisa pôr. Então, eu posso fazer o caminho inverso. Ou está na raiz, eu transformo em potência, ou está na potência, eu transformo em raiz. Tanto faz, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu tinha ele como potência, isso aqui elevado a meio, transformei em raiz quadrada desse negócio. Era isso elevado a meio, transformei em raiz quadrada disso, tá? Ficou claro a raiz aqui? Se vocês têm um pouco de dificuldade nisso, vejam propriedades das raízes. Propriedades das potências, na verdade. E daí já vai falar sobre tudo. Todas as propriedades, tudo que dá para fazer com as potências. Então, essa daqui é a derivada, tá? Não é muito fácil de fazer, é meio chatinho. Mas quando tem raiz, não tem como fugir do número decimal ou do número fracionário. Não dá muito para fugir. Participação para vocês fazerem aí, um de raiz. Ver se rola. Um menorzinho do que esse. F de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado mais 1. Ó, façam esse daí. É a mesma coisa, tá? Que esse anterior, só que agora nós temos raiz cúbica. Em vez de elevada a meio, vai ser elevada a 1/3. Ah, e se eu deixar assim, ó, só um momento, vocês puderem fazer, se eu deixar assim, tá certo? Também tá certo, tá, gente? Aqui eu tô passando para vocês entenderem também a matemática por trás da simplificação, porque lá na lista de exercícios, que eu passei lá no Ava, tá tudo simplificadinho, tá tudo assim, ó. Ele não tá assim largado, ele tá simplificado. Por isso que eu tô explicando para vocês como simplifica. Porém, dessa maneira que tá aqui no slide, ele já é a derivada. Tá? Já é a derivada da função. Aqui é a forma simplificada, a forma bonita de apresentar a derivada. Mas aqui, nesse caso aqui, também está certo. Pode falar. Quem abriu aí? Você podia repetir a parte ali que está com o expoente negativo? Aqui. Aqui. Daí o denominador ele vai ficar com o expoente que estava antes, só que o sinal positivo? Exatamente. A regra diz que se você tiver um número, por exemplo, x a menos 8, tem um número elevado a expoente negativo. Ele fica 1 sobre x elevado a 8. Aqui nesse caso eu tinha o quê? Se fosse com fração, para ficar mais fácil de entender. Se fosse com fração, x elevado a menos 1/5, por exemplo. Se com fração fica como? 1 sobre x elevado a 1/5. Ele vem para baixo e muda o sinal do expoente. Isso aqui, em vez de x, for uma expressão. Fica a expressão elevada a 1/5. Tá bom? Deixa eu voltar lá. Aqui. Raiz cúbica de x ao quadrado mais 1. Quanto que deu? Deu 2x sobre 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado mais 1. Cúbica de x ao quadrado mais 1. Vamos lá. Nosso linha. U é x ao quadrado mais 1. O linha é 2x, né? Derivada de x ao quadrado mais 1 Isso. é 2x. O nosso n é 1/3. Concorda? N é 1/3. Então, essa função aqui poderia ser f de x igual a x ao quadrado mais 1 elevado a 1/3. 1/3. 1/3 vem para frente. 1/3 vem para frente. Repete a função n vezes u.
elevado a 1/3 menos 1 vezes o' que é 2x. Fez isso? 1/3 menos 1 é quanto? Menos 1/3. 1/3 menos 1 é menos 2/3. 1/3 menos 1. 1 é a mesma coisa que 3/3, né? 1 inteiro são 3/3. Então fica menos 2/3. Uhum. Conseguiram? Sim, só consertar no final. Uhum. Não é tão complicado quanto parece. Não. Vamos lá, então, ó. U é o que está dentro da raiz, x² mais 1. O n equivale a 1/3, porque é do tipo u elevado a n, né? Então, como que é a regra? A derivada da função u elevado a n vai ficar n vezes u elevado a n menos 1 vezes u', certo? N vezes u elevado a n menos 1 vezes u'. Essa é a forma. Ok. Então, vamos usar ela aqui. O n é 1/3, então ficou 1/3 vezes a função, que é x² mais 1, elevado a 1/3 menos 1, vezes a derivada de dentro, que é 2x. A transformada aqui, pegar essa função aqui e dizer que isso aqui, fica claro para todo mundo? Alguém não entendeu essa parte? Isso é bem importante que vocês entendam, que sai disso e vem para isso. Se alguém não entendeu, por favor, se manifeste, que eu explico de novo por que é essa coisa aqui igual a essa coisa aqui, tá? Eu explico sem problemas, tá? Então, vamos lá. O n é 1/3 e vem para frente. A função, eu repito, elevado a n menos 1, 1/3 menos 1, vezes a derivada de dentro, que é 2x. Ok. Agora, vamos simplificar. Eu repito para vocês, isso aqui já está derivado, tá? Essa parte aqui já está derivada. O que a gente for fazer agora é só para deixar ela mais simplificada possível, ok? Aplicou a regra, já derivou. Agora vamos lá, então. F' de x vai ser 1/3 vezes. Isso aqui eu repito, não tem o que fazer, né? x² mais 1 elevado a 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 se pode resolver por MMC, se quiser, tá? MMC entre 3 e 1, que é 3.
mas tem um jeito mais fácil de entender que um inteiro é a mesma coisa que 3/3. 3/3. Então, fica 1/3 menos 3/3, que equivale a menos 2/3, vezes 2x. Tá? 1/3 menos 1 vai ser menos 2/3 vezes 2x. Ok. Aí a propriedade diz o seguinte, que alguma coisa... Assim, ó. Nossa, lá em cima. A propriedade diz que alguma coisa elevado a menos n é o quê? É 1 sobre essa coisa elevado a n, tá? A propriedade diz isso. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Qualquer coisa, seja o que for que estiver aqui. Se ele tem expoente negativo, ele vai descer para o denominador com expoente positivo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer ali. Nós temos 2x² mais 1 elevado a menos 2/3. Quando ele vem para o denominador, ele vem com expoente positivo. Então, vai ficar assim. F' de x vai ser 1/3 vezes 1 sobre x² mais 1 elevado a 2/3 vezes 2x. Ok? E aí, multiplicação de frações. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Vai ficar 1 vezes 1 vezes 2x. Vai ficar 2x. 3. Aqui embaixo não tem nada, pode colocar 1 se quiser, só para multiplicar. 3 vezes isso vezes 1, vai ficar 3 vezes isso. 3 vezes x² mais 1 elevado a 2/3. Se quiser transformar isso aqui em raiz, tá? A propriedade diz que alguma coisa elevado a m sobre n é raiz... A propriedade diz que alguma coisa elevado a m sobre n, o que está embaixo vira índice e o que está em cima vira expoente. Vai ficar essa coisa elevada a m, tá? O que está embaixo vira índice e o que está em cima vira expoente. Então, nesse caso aqui, o que está embaixo é o 3, então ele vira índice. O que está em cima é o 2, ele vira expoente. Então, vai ficar f' de x é igual a 2x sobre 3 raiz quadrada. O índice da raiz é o que está embaixo da fração, ou seja, o 3. E o numerador é o expoente do número x² mais 1 elevado ao quadrado. Tá? Não tenho que fazer mais, porque se eu for abrir esse quadrado aqui, vai ficar maior a expressão. A ideia é simplificar, deixar menor e não deixar maior. Tá? Então, a gente para por aí mesmo. Então, o resultado, se a função é f de x é igual a raiz cúbica de x² mais 1, a derivada fica 2x sobre 3 raiz cúbica de x² mais 1 ao quadrado. Certo? Alguma dúvida por enquanto? Alguém? Entenderam esse daqui? Alguém não entendeu? Estou gravando, tá, gente? Vai estar o vídeo lá disponibilizado para vocês assistirem quantas vezes precisar no futuro aí. São 8h40, 8h37. Vamos dar aquela pausa de 20 minutinhos. Então, 9 horas eu volto, tá bom? Você perguntou, Rafael? Se pode deixar a raiz embaixo? Pode deixar. Assim, reza a lenda que não é elegante deixar a raiz embaixo, tá? Que né, normalmente não se deixa, que tem que racionalizar e tal. Só que se a gente for racionalizar isso aqui, vai ficar um monstro, vai ficar maior ainda. Já é grande. Se for racionalizar isso, vai ficar maior ainda. Então, a gente vai deixar assim mesmo, tá? Nas derivadas, dificilmente a gente racionaliza. A gente racionaliza quando é número embaixo. Quando é assim, tipo, raiz de 3 sobre raiz de 2, aí a gente usa racionalizar. Mas quando é expressão embaixo, dificilmente racionaliza, tá? Fica mais complicada ainda a expressão. Beleza? Então, 20 minutinhos. Daqui a pouquinho estamos de volta. Diga. Eu tenho uma dúvida. Pois não, nenhuma dúvida. Diga. No mundo dos negócios, Uhum. onde que eu aplicaria isso?
Olha, no mundo dos negócios eu não sei, mas no curso de matemática, agora, para a gente, no momento, a gente vai usar em funções marginais. A gente vai definir funções marginais. Sabe que eu respondi essa pergunta? Eu respondi essa pergunta no começo do. No começo do. Deixa eu.